Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Revolução Alinhada. Eu me chamo Elaine Amaral e eu vim nesse vídeo de hoje explicar um pouco sobre a história da criação desse canal e por que eu trago esse tipo de conteúdo. Eu sou enfermeira de formação e eu me especializei em tratamento de condições crônicas de saúde por uma questão de história familiar, né? E a gente percebe que com o avançar da idade, todos nós estamos susceptíveis a desenvolver alguma condição crônica de saúde, seja ela hipertensão, diabetes, próprio câncer, que hoje em dia está aumentando cada vez mais. Então, até por uma questão de preocupação com a minha própria saúde, eu pensei em estudar e me aprofundar mais sobre os fatores de risco que levam as pessoas a desenvolverem essas doenças crônicas. E foi tratando de pacientes com condições crônicas que eu percebi que a mudança de estilo de vida era algo muito importante e também era uma das principais barreiras, né, das dificuldades que os pacientes enfrentam. A maioria dos pacientes, eles querem apenas tomar um medicamento, uma pílula milagrosa e deixar que isso resolva o problema sem assumir a autorresponsabilidade pela sua própria condição de saúde. E aí eu percebi que aqueles pacientes que se engajavam mais na mudança de estilo de vida, que além do medicamento também fazia o tratamento que a gente chama de não medicamentoso, que é a parte da dieta, a parte do cuidado com atividade física. E a gente, inclusive, como eu trabalhei durante muito tempo com equipes multidisciplinares, então eu tive a oportunidade de perceber, né, quando o paciente ele recebe orientações não apenas de médicos, enfermeiros, mas também aqueles profissionais que tratam a pessoa na sua multidimensionalidade, né? Então, eu trabalhei em equipes que haviam psicólogos, farmacêuticos, educadores físicos, assistentes sociais, então eu percebia que esses pacientes tratados por equipes multidisciplinares, eles tinham muito mais resultados. Isso porque esse tratamento da condição crônica não era só focado no tratamento medicamentoso, mas também no tratamento não medicamentoso que foca na mudança do estilo de vida. E, obviamente, eu percebia que aqueles pacientes que aderiam mais ao tratamento não medicamentoso, eles também tinham mais resultados. E aí, me aprofundando um pouco mais sobre as condições crônicas, eu percebi que de todas elas existe um fator de risco que é comum, que é a questão do estresse. Né? Então, hoje em dia, o estresse ele é utilizado assim como uma palavra que não tem muito significado, né? A gente utiliza tanto em questões para falar de um contexto bom como de um contexto ruim. E a verdade é que o estresse, de fato, existem gatilhos, né? O estresse ele é uma resposta fisiológica do nosso corpo a qualquer mudança, seja ela positiva ou negativa. Então, qualquer mudança que nós estejamos passando, o nosso corpo ele vai reagir como um mecanismo fisiológico de adaptação, ele vai reagir então a essa mudança, tá? E hoje em dia, com a quantidade de informação que nós recebemos e como as coisas realmente são muito rápidas e muito dinâmicas, é bem comum que nós sejamos susceptíveis a estresse, tá? E o estresse que nós temos no mundo moderno hoje é diferente do estresse que nós tínhamos há muitos anos atrás, né? Quando o nosso estilo de vida era completamente diferente. Então, por isso que eu gosto de trabalhar a questão do estresse do ponto de vista do nosso sistema nervoso, porque o nosso sistema nervoso ele é uma evolução dessas respostas fisiológicas do nosso organismo. Então, se nós pensarmos anteriormente, quais eram os principais desafios, né, que os seres humanos encontravam
era mais relacionado à sobrevivência e à nossa alimentação. Então, nós tínhamos que caçar para poder comer, nós tínhamos que nos esconder para poder sobreviver. E hoje em dia, a nossa fonte de estresse é bem diferente, né? Então, apesar de que as nossas reações, elas ainda continuam sendo muito no nível da sobrevivência. Tá? Então, hoje em dia, a gente trabalha, sim, para poder se alimentar, para ter um salário no final do mês e poder pagar as contas. E a gente, sim, tem as nossas casas para poder se esconder da chuva e dos animais predadores, digamos assim. Mas, ainda assim, nós temos sobreposto a isso outros níveis de estresse que estão bastante relacionados à sobrevivência não só do nosso corpo físico, né, mas também a sobrevivência do nosso eu, que a gente chama de ego também. Essa é uma palavra utilizada em diferentes contextos, né, e que pode, para cada um de nós, ter diferentes significados. Então, quando hoje em dia não só apenas o nosso corpo físico está em ameaça, mas também esse nosso eu, esse nosso ego está constantemente em ameaça, e as reações do nosso, essas adaptações, essas reações à ameaça, à sobrevivência do nosso corpo físico e do nosso ego, elas têm respostas muito semelhantes às respostas que nós tínhamos antigamente quando a gente estava sobrevivendo a um ataque animal, por exemplo, né? E a gente estava dentro de um contexto de intempéries, né? Então, hoje em dia, a gente ainda vive esses contextos, né, de desastres naturais e também de intempéries. Bom, então falar dessas respostas do nosso sistema nervoso é uma forma também de trazer consciência a essas respostas. Então, o intuito também de trazer esse conteúdo é para que a gente tenha mais controle sobre essas respostas fisiológicas do nosso corpo, para que a gente encontre também mais consciência e mais tranquilidade nas nossas relações e no nosso dia a dia. Então, uma forma que eu particularmente encontrei de fazer isso é através da prática de yoga, de meditação e trabalhando também com a minha consciência. Então, uma coisa que eu percebi é que quando se trata de trabalhar com um mecanismo fisiológico do nosso corpo, a questão de práticas como pranayamas são exercícios respiratórios, eles são muito importantes e trazem um excelente resultado em pouco tempo. A prática de yoga também constante ajuda bastante a trabalhar a saúde, né, dos nossos nervos e com isso também as nossas respostas. E a meditação, ela ajuda muito também no controle dos nossos pensamentos. Sabe aqueles pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos negativos que vêm, né, na nossa mente a cada momento? Então, a meditação, ela nos ajuda muito a trabalhar nessas questões. Então, foi por isso que eu também me especializei em dar aulas de yoga e meditação. Eu pratico diariamente e não só a questão, então, essa é a parte que ajuda, digamos, na saúde do nosso sistema nervoso, né? A prática de yoga, a prática de meditação, ela ajuda bastante no controle dos pensamentos, então, mais no nível mental. E quando a gente junta esse controle fisiológico do corpo com o controle da mente, a gente então começa a ter um controle maior das nossas emoções, ou seja, dessas respostas fisiológicas mesmo, e então a gente começa a experimentar uma vida com mais tranquilidade, mais serenidade, né? E as nossas relações, elas também começam a melhorar, porque a gente começa a ter um olhar mais empático para o outro e compreender, inclusive, que muitas das vezes a pessoa ela nos responde mal ou então tem uma interpretação diferente daquela que era a nossa intenção,
porque a gente começa a compreender que o sistema nervoso dela está ativado para responder daquela maneira, que às vezes é algo um tanto inconsciente. Então, isso melhora não só no nosso nível individual, mas acaba melhorando também as nossas relações interpessoais. E isso é que vai trazendo bastante serenidade, tranquilidade na nossa vida. Então, mas indo um pouco mais além, né, dessa questão do físico e do mental e do emocional, eu percebo, né, que trabalhar no nível da espiritualidade é muito importante também. Mas quando a gente fala de espiritualidade, a gente não fala no aspecto de religiosidade. Espiritualidade, inclusive a OMS, ela tem trazido o conceito de espiritualidade no tratamento, especialmente no tratamento de pacientes oncológicos, né? Então ela coloca o entendimento do ser humano como um ser biopsicossocial e espiritual. Já aumentou essa dimensão para quando a gente vai pensar no tratamento, especialmente de pacientes que estão em fase terminal. Então, é bem comum a gente considerar a espiritualidade quando nós estamos tratando de pacientes oncológicos, né? Dentro da área de cuidados paliativos, isso é bastante comum a gente considerar qualquer crença, né, daquela pessoa, e existem diferentes estudos científicos que mostram que ferramentas como a oração, ela é algo que pode ser extremamente curativo e traz conforto e muitas vezes até cura para alguns pacientes. Então, a gente se conectar com algo maior que nós mesmos é fundamental para que a gente traga um sentido de propósito para a nossa vida. Então, além dessas questões físicas que estão relacionadas ao tratamento e prevenção das doenças crônicas, eu gosto de trabalhar também com a parte do controle do nosso pensamento, né? Então, a meditação é uma ferramenta muito importante nesse processo. E também trabalhar com a dimensão das crenças, o que eu acredito no nível mais inconsciente, tá? Isso também ajuda a modificar muito da forma como eu reajo a situações, e isso é bastante importante. Então, trabalhar no aspecto físico, emocional, mental e espiritual é super importante quando a gente quer trazer mudanças concretas e permanentes na nossa vida. E existe um outro conceito bastante importante também que a gente precisa entender, é que quando eu quero manifestar algo no mundo físico, e vamos dizer que eu queira manifestar a minha cura, a minha saúde física, é importante entender que a manifestação de algo no mundo físico, ela primeiro acontece num nível mais sutil, digamos no nível espiritual, e vem para o mental, e aí vem para o nosso pensamento, vem para as nossas ações, isso se manifesta no nosso mundo físico. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que uma pessoa esteja com câncer, e o corpo dela, o corpo físico dela adoeceu por várias questões. Então, começou com estresse, isso foi intensificado pelos pensamentos recorrentes, pensamentos negativos. Esses pensamentos se transformaram em ações negativas e essas ações negativas, elas foram constantes. E o que eu chamo de pensamentos e ações negativas? Bom, pensamento negativo, eu posso ter uma crença de que eu preciso de validação externa para que eu tenha o meu amor próprio. Então, eu espero a validação. Isso é uma crença, né? Que eu só tenho valor se as pessoas me valorizam. Eu não tenho valor em mim mesmo, eu não. Por isso que a espiritualidade é importante. Então, o nosso valor não vem daquilo que a outra pessoa julga porque eu tenho valor. Eu tenho valor porque eu sou filha do Criador, né? Então, isso é um conceito espiritual. Existe algo além de mim e o motivo pelo qual eu vim a este mundo, né? Que me traz valor
por si só. Então, e muitas das vezes, se eu não tenho essa crença, né, que é uma crença espiritual, de algo que vai além de mim, né, de algo que me trouxe a esse mundo, então eu vou transferir esse valor para outras pessoas com quem eu convivo. E aí, se essas outras pessoas, pelas questões delas, né, cada um está cuidando dos próprios problemas, elas não demonstram sentimentos positivos em relação à minha pessoa, isso vai afetando a minha autoestima, tá? E isso afetando a minha autoestima me traz pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, eles se tornam recorrentes, isso se transforma em ações. Então, pensamentos negativos para uma pessoa que não se sente valorizada, isso pode, por exemplo, se traduzir em ações de falta de cuidado com a própria saúde, como desinteresse em cuidar da alimentação, desinteresse em cuidar, em fazer uma atividade física para manter um peso adequado. Então, vamos dizer que essa pessoa, ela se descuide porque ela espera essa validação externa que nunca chega, digamos que ela espera essa validação externa do seu parceiro, né, do seu marido, ou vice-versa, né, da sua esposa, e essa validação ela não acontece. Então, a pessoa ela vai sendo afetada no nível da sua própria autoestima. E isso se transforma em ações, isso tudo no nível inconsciente, tá, gente? Muitas vezes a pessoa ela não percebe que ela está esperando e o quanto o que a outra pessoa fala afeta os seus pensamentos e as suas ações, né? Então, muitas vezes as pessoas convivem, né, com pessoas que são muito críticas. Nesse meu exemplo, digamos que o parceiro amoroso seja extremamente crítico, né? Então, isso vai afetando a autoestima dessa pessoa e cada vez mais ela vai se cuidando menos, né? E aí, com isso, ela vai desenvolvendo hábitos, né? Porque as nossas ações, elas, quando permanentes, se transformam em hábitos. Então, um hábito de não cuidar da própria saúde. Então, esse hábito, ele se transforma por muito tempo, esse hábito, ele vai gerar, então, consequências aí na saúde física dessa pessoa, tá? Então, começou com uma crença, na maioria das vezes, são crenças inconscientes, tá? Então, por isso que é bastante importante quando a gente trabalha crenças no nível da espiritualidade. E isso é o que ajuda a gente a realmente ter mais autocontrole, mais autonomia em relação ao nosso próprio emocional, tá? Porque a verdade é que nada existe além de mim e do meu Criador, né? Então, eu gosto de utilizar essa palavra, porque isso também vai independer de religião, né? Então, se você chama o seu Criador de Deus, se você chama o seu Criador de universo, né? Então, fique à vontade, mas parte desse entendimento que existe algo maior que eu e de que eu fui criada com um propósito. Então, no entendimento, né, da espiritualidade que eu pratico, nós fomos criados realmente para sermos um recipiente de luz, tá? E esse recipiente de luz, ele pode receber tudo desse Criador. Na verdade, nós somos um recipiente para receber o máximo de luz possível. Só que o nosso vaso, o nosso recipiente, ele não suporta a quantidade de luz infinita que o Criador tem para nos revelar. Então, nós precisamos dar consistência para esse vaso, para que ele consiga realmente suportar, segurar essa luz quando ela chega. Então, com isso, como que a gente trabalha essa capacidade? Então, nós precisamos trabalhar a capacidade do nosso vaso de receber essa quantidade de luz, tá? E quando eu falo vaso, não é um vaso no aspecto físico. Nós também trabalhamos o nosso corpo dentro do aspecto físico para que a gente possa realmente suportar quantidades maiores dessa energia. Então, pensando, mas não é apenas no nível físico, tá? Mas só dando exemplo aqui no nível físico, que fica mais fácil da gente imaginar, é o seguinte, quando eu falo nível físico, para gerenciamento de estresse, eu trabalho muito
com a questão do sistema nervoso. E aí, dentro do estudo do sistema nervoso, existe uma teoria, que é a teoria polivagal de Stephen Porges, que é a teoria que eu gosto mais de aplicar dentro desse contexto de gerenciamento de estresse. Então, de acordo com o teórico Stephen Porges, ele fala que o nosso sistema nervoso ele está dividido em 3 partes. Então, eu tenho o sistema nervoso autônomo simpático, que é aquele que a gente conhece das teorias mais antigas como o sistema de luta e fuga. Então, quando a gente está em uma resposta de estresse, a pessoa ou vai lutar, né, contra o estressor, ou vai fugir. Então, dentro daquela história que eu estava contando mais primitiva, os nossos principais desafios eram quando a gente estava diante de uma caça, por exemplo. Então, a gente poderia interpretar que eu precisaria fugir, que era uma situação mais difícil de enfrentar, então eu teria que fugir, ou eu poderia realmente lutar com aquele animal, por exemplo. Tá? Então, existem essas 2 grandes reações do nosso sistema simpático. Como que isso se traduz na nossa vida moderna hoje em dia? Então, digamos que eu esteja em uma reunião de trabalho em que eu tenho uma ideia que é divergente da ideia do meu colega. Então, eu posso realmente dar mais argumentos e ficar contrapondo isso em uma forma confrontativa, que seria a ideia de lutar, ou então eu posso simplesmente deixar para lá e fugir. Não querer nem expor a minha opinião e realmente deixar isso para lá. Seria uma forma de fuga, tá? Então, dentro desse contexto em que a minha saúde, né, a minha integridade física, ela não está sendo ameaçada, o que está sendo ameaçado ali, né? Então, o que está sendo ameaçado nesse momento seria a integridade do meu ego. Então, por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas que são confrontadas ou quando a gente expõe uma ideia divergente da delas, elas se sentem profundamente ofendidas, como se isso estivesse realmente atacando o próprio físico, né? Então, tem pessoas que se sentem como se fosse uma lesão física mesmo, quando elas são confrontadas, né? Então, é importante a gente entender esse mecanismo para a gente compreender quando isso acontece conosco, mas para a gente entender quando isso acontece com outra pessoa também e ter mais compreensão, né? E ter mais jeito também na hora de expor as nossas ideias para que a gente não fira. Claro que é responsabilidade do outro, né? Cuidar do próprio ego, mas se a gente entende esse mecanismo, isso facilita bastante a nossa comunicação. Bom, então voltando para a teoria do polivagal do Stephen Porges, existe esse sistema simpático, existe um outro sistema parasimpático que ele dividiu em 2 grandes ramos, que é o sistema nervoso parasimpático ventral, que tem nervos acima do diafragma, e o sistema nervoso parasimpático dorsal, que inerva, então, abaixo do diafragma, basicamente as nossas vísceras, ali, o nosso intestino, tá? E o que o Stephen Porges fala em relação ao nosso sistema nervoso autônomo parasimpático? Ele é o nosso sistema de descanso, de relaxamento e de engajamento social. No entanto, existe a outra parte desse sistema parasimpático, que é o que fica abaixo do diafragma, né? O dorsal, que ele é ativado como um mecanismo ainda mais primitivo relacionado ao estresse. Então, aquele mecanismo que vem lá dos répteis, se a gente vê um réptil, por exemplo, em uma situação de estresse, ele nem luta nem foge, ele se finge de morto. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, imagine um camaleão quando ele se finge de morto, né? Ou então, nós vimos isso em lagartixa se fingindo de morto. Então, esse é um mecanismo do nosso cérebro mais primitivo, que é em uma situação de estresse, ele desliga, tá? E nós, seres humanos, nós permanecemos ainda com esse mecanismo como uma resposta possível, e aí é um nível de estresse muito alto, em que eu enxergo aquela ameaça como realmente uma quase morte, né? Então,
é algo tão ameaçador que eu nem penso nem lutar, nem fugir, eu não tenho mais energia nem para lutar, nem para fugir. A única coisa que eu posso fazer é me desligar completamente, e isso no ser humano se traduz como um desmaio. Então, muitas pessoas têm essa resposta, especialmente em situações de trauma muito intensos, né? Então, perdas, acidentes, abusos, né? Violência. E é importante a gente saber também, então, esse sistema nervoso parasimpático, o dorsal, ele vai ser ativado, que é esse mecanismo de desligamento. E isso pode acontecer como um desligamento total, ou seja, a pessoa realmente desmaia, ou existe também dentro dessa teoria uma explicação que quando a pessoa está com um sistema simpático ativado constantemente, que no caso é aquele mecanismo de enfrentamento, então nosso sistema simpático, a gente está constantemente estressado, ou seja, vou colocar a situação do trabalho, né? Então a gente está dentro de um projeto que está dando realmente muito trabalho, as pessoas estão com ideias muito divergentes, então toda vez que vai discutir o que deve ser feito, então as pessoas elas não conseguem chegar no consenso e tem muitas brigas, né? Então está gerando muito estresse. Então, e digamos que eu fique dentro desse projeto durante muitos e muitos meses, né? E que minha vida ela realmente dependa do sucesso desse projeto. Então, isso me traz muito estresse. Então, quando a gente fica com o nosso sistema simpático ativado por muito tempo, isso é em vários contextos, tá, gente? Eu falei aqui do contexto de trabalho, mas vamos colocar aí no contexto de uma mãe que está com um filho que, por exemplo, tem uma condição crônica e que essa mãe ela é a única cuidadora, né, ou a cuidadora principal, e isso gera um nível de estresse permanente nessa mãe que muitas vezes, além de cuidar do filho, às vezes precisa trabalhar, então é um nível de estresse constante, permanente, durante meses, tá? E com isso, o nosso corpo, chega uma hora que ele fala assim, olha, eu não tenho mais energia para lidar com isso. E ele começa a se desligar. Não necessariamente que essa pessoa ela vai desmaiar, não significa isso, mas ela entra em um estado depressivo. Então ela começa a se isolar, ela começa a ter menos energia, ficar mais deitada, a não querer se movimentar. Isso também psicologicamente também, né? Os psicólogos utilizam o termo dissociação. Então, se essa pessoa estiver na terapia, ela vai utilizar termos, né, dizendo que ela está perdendo a questão da identidade, uma dissociação, que é essa perda, né, de contato consigo mesmo. Tá? Isso significa também um desligamento, tá? Então, existem diferentes níveis de desligamento, tá? E dentro da teoria do Steven Porges também, o parasimpático ventral, esse sim é um sistema que a gente precisa aprender a ativar, porque ele é um sistema regenerativo, ele é um sistema que gera descanso e relaxamento para o nosso corpo, tá? Então, ele ativa glândulas diferentes que liberam, então, aí neurotransmissores que estão relacionados à cura do nosso corpo. Então, é fundamental que a gente saiba como ativar esse sistema de relaxamento. Isso significa que eu posso me expor a situações, e a gente não só pode, como deve, né? É necessário no nosso dia a dia que a gente tenha intervalos entre o trabalho e o descanso. É por isso que a gente tem o final de semana, né, para poder descansar, porque se a gente só trabalhasse, ia chegar um momento que o nosso corpo não ia ter mais energia. Então, inclusive até mesmo dentro do trabalho, é importante que a gente faça pequenas pausas e socialize, porque é uma forma, né? Então, como que a gente poderia ativar esse sistema ventral? Né? Primeiro, que é aprendendo a se comunicar para que a gente venha de um lugar onde não exista tanto confronto, né? E aí eu não preciso, por isso que é importante, então, criar relações mais saudáveis no nosso trabalho para que a gente não precise estar o tempo todo com esse sistema simpático ativado, né? Para que a gente possa expor as nossas ideias sem que o nosso colega ele sinta como se ele estivesse morrendo, morrendo o próprio ego, né?
Então, criar esses espaços mais saudáveis no nosso ambiente de trabalho, e não só no nosso ambiente de trabalho, mas nas nossas relações. Muitas vezes, as nossas relações amorosas, por exemplo, elas viram um perfeito ringue, né? Então, onde as pessoas elas não sabem se comunicar, elas estão sempre se comunicando de um espaço de conflito, de confronto, e aí as pessoas nem conseguem expor, né, o que elas realmente estão sentindo e necessitando, e ainda geram uma resposta reativa no parceiro, né? Então, primeiro a gente vai compreender como que isso funciona no nosso corpo, porque depois que a gente começar a compreender e depois que a gente tiver mais capacidade de lidar com essas respostas, a gente vai começar a entender o outro e até mesmo poder ajudar o outro a ter mais controle dessas próprias emoções e dessas próprias reações. Então, basicamente, no nível do físico, eu vou falar muito dessa teoria e de como que a gente reconhece esses sinais e de como que a gente transita entre esses diferentes níveis de sistema nervoso e como que cada um mexe com o nível das emoções, como que as emoções elas se relacionam com os nossos pensamentos, tá? Então, não só nesse nível físico, mas quando a gente começa então a falar de pensamentos, aí vem uma outra ferramenta, que é a questão da meditação. Então eu trago muitas meditações para que a gente pratique, e a meditação ela ajuda muito a gente ter mais controle do nosso próprio pensamento, e é importante a gente entender que ter o controle do pensamento ajuda a gente ter reações menos reativas, mais proativas, também é um outro conceito que nós vamos aprender, como sermos mais proativos, ou seja, como que a gente se torna a causa e não o efeito das coisas que acontecem, né? Porque quando a gente está em um modo reativo, em um modo de sobrevivência, ou com o nosso sistema simpático constantemente ativado, a gente responde às situações. E nós precisamos vir de um lugar onde nós somos a causa das coisas que acontecem, porque daí a gente consegue vir de um lugar mais aberto, a gente consegue, o ideal é que a gente venha desse espaço ventral, né? Que é um espaço que está mais relacionado com as características do nosso centro cardíaco. Então, esse é um outro conceito, então vocês vão observar que a maioria das meditações que eu coloco aqui, elas trabalham no nosso centro cardíaco, porque o nosso centro cardíaco, ele é como se fosse o maestro do nosso sistema fisiológico. É isso mesmo, é ele quem coordena as nossas respostas fisiológicas. Então, se eu não quero ser reativo, vamos pensar em uma situação em que, lá do exemplo que eu dei para vocês, na reunião em que eu vou expor a minha ideia e aí o meu colega ele recebe isso e já entra com uma resposta reativa. E aí, qual que é a reação do meu corpo quando eu me sinto ameaçado? Isso acelera os meus batimentos cardíacos, a minha pressão aumenta, a minha respiração ela fica mais ofegante, né? Então ela fica aumenta a intensidade da minha respiração, a minha frequência respiratória. Então essa é a resposta fisiológica ao estresse. E quando a gente trabalha as meditações que focam aqui no centro cardíaco, a gente aprende a vir desse espaço, a trazer a consciência para o nosso coração, tá? E o nosso coração, quando ele está em coerência cardíaca, ele tem um ajuste mais refinado dessas respostas, tá? Então, quando o nosso coração ele está em coerência cardíaca, ele faz com que os nossos órgãos eles trabalhem com mais harmonia, tá? E isso também ensina o nosso sistema fisiológico a ter respostas
menos reativas. Então, quando a gente pratica meditação, especialmente pranayamas, que são aqueles exercícios respiratórios, a gente consegue treinar o nosso corpo a como ele vai reagir diante de situações de estresse. E com isso o nosso corpo ele aprende que quando eu estou em uma situação de estresse, eu posso trazer a minha respiração e aí eu posso ter o controle da minha frequência respiratória. Então, a respiração ela realmente é a chave do nosso para o nosso sistema fisiológico e com isso para o nosso sistema emocional também. Porque a primeira reação quando nós estamos estressados é a nossa frequência respiratória aumentar. Então, tanto naquele contexto bem primitivo, quando eu vejo que eu estou diante de uma situação que eu vou ter que correr ou lutar, algumas mudanças no meu corpo acontecem. Então, o meu sangue ele vai para as pernas, para que eu realmente possa correr. A minha respiração ela fica mais ofegante, para que eu tenha mais oxigênio, para também poder ou correr ou lutar. E isso ainda permanece, essa resposta ainda permanece. Então, diante de uma situação de ameaça da vida moderna, hoje em dia, a gente ainda tem essa resposta de ficar mais ofegante e da nossa energia, né, do nosso sangue, ele ir para os membros, mas é uma situação que a gente não vai precisar correr, ou seja, essa nossa energia ela está sendo jogada para um lugar onde hoje em dia não faz muito sentido, porque vamos voltar para aquele nosso exemplo. Se eu estou em uma reunião e eu realmente preciso tomar uma decisão que seja melhor para a empresa, por exemplo, melhor para o local, melhor para todas as pessoas, melhor para os clientes que eu atendo, né? Então, se a minha energia ela está sendo jogada para as minhas pernas, eu preciso que essa energia, que esse sangue, né, que a gente aqui está chamando de energia, mas basicamente isso, vá para o meu lobo frontal, onde eu vou ter decisões mais claras, né? Então, esse mecanismo do sistema simpático, ele não é muito útil hoje em dia, tá? Existem situações que a gente realmente vai precisar, especialmente se você mora numa cidade grande, você ainda se depara, né, com situações de perigo, né? Você vai precisar desse mecanismo, então a gente não pode simplesmente acabar com esse mecanismo, mas a gente realmente precisa hoje em dia aprender a utilizar mais o nosso sistema nervoso ventral, porque o nosso sistema nervoso ventral ele traz energia mais para essa região, que é onde eu realmente preciso, né? Então eu preciso de me conectar mais com o meu centro cardíaco, com o meu coração mesmo, porque a gente vai ver aqui em muitos outros vídeos que o nosso coração ele tem uma inteligência super especial que está relacionado inclusive com a nossa intuição, né? Então a gente fala que o nosso coração é o maestro, né, do nosso sistema fisiológico e ele é o que pode trazer coerência, né, para o funcionamento. Então, o coração ele emite muito mais sinais para o nosso cérebro do que o cérebro para o nosso coração. E muitas pessoas ainda não sabem disso, apesar de já ter um tempinho que isso foi descoberto, né? Então, o nosso coração ele envia muito mais sinais para o nosso cérebro do que o contrário. E existe também um cérebro dentro do nosso coração, tá? Que o nosso coração ele é extremamente inervado e ele funciona independentemente do nosso cérebro. Inclusive, o nosso coração é o primeiro órgão a ser formado, tá? Antes do nosso cérebro. Então, ele realmente é o maestro, né? É ele quem comanda as nossas reações. Por isso que é bastante importante quando a gente aprende a trazer essa coordenação das nossas respostas às situações que acontecem para o nosso coração, para essa inteligência do nosso coração. E com isso nós vamos trazer respostas que vão fazer um gerenciamento melhor dessa energia. Porque vamos pensar, quando a gente está em situações de muito estresse, o que acontece? Muita fadiga, então é bem comum uma pessoa que está com esse sistema nervoso simpático constantemente ativado, uma das queixas que ela tem, além das dores constantes, que também isso é um sinal, né, do sistema nervoso simpático ativado, especialmente dores musculares, dores nas costas, tal da fibromialgia, está relacionado com estresse completamente por conta disso.
Bom, e além, a pessoa se queixa muito da questão da fadiga. Por quê? Porque é um desperdício de energia, né? Então, quando a gente hoje em dia precisa de tomar decisões mais claras, decisões mais analíticas, que a gente precisa do nosso cérebro, a gente está mandando energia para outros lugares do corpo, para funções que nós nem vamos utilizar. Por isso que é fundamental que a gente traga mais consciência para essas respostas do nosso corpo, para que a gente possa restabelecer, restaurar energia, né? Porque hoje em dia a gente já precisa de energia para fazer muitas coisas, né? Para dar conta de muitas coisas. Então, se a gente fica perdendo energia simplesmente por não saber utilizar melhor o nosso sistema nervoso, a gente acaba desperdiçando energia de forma desnecessária. Então, uma das formas da gente restabelecer a nossa energia é trabalhar com esse sistema nervoso ventral. E para a gente ativar esse sistema nervoso ventral, é importante a gente aprender a trazer essa consciência para o nosso coração, porque quais são as emoções que estão relacionadas ao nosso coração? Se o nosso coração ele não estiver bem, né, não estiver saudável, não estiver dentro de crenças positivas, então o nosso coração ele vai trazer emoções negativas também, mas de modo geral, o nosso coração saudável, ele traz energias como emocionais, né? Por que eu chamo de energias? Porque as nossas emoções, elas têm frequências, tá? Então, a bondade tem uma frequência, o amor tem uma frequência, a gratidão tem uma frequência, e essas são energias, a compaixão, né? São emoções, tá? E se eu falar energias, entenda que é porque a gente mede isso em hertz, tá? Então, essas emoções, essas energias, elas estão relacionadas com o nosso coração, tá? E trabalhar gratidão, trabalhar compaixão, trabalhar bondade, e quando eu falo trabalhar, a gente pode trabalhar isso através da meditação. Então, pensar em uma pessoa e mandar gratidão, mandar compaixão, mandar bondade, isso simplesmente traz a nossa consciência e a nossa energia para esse sistema nervoso ventral e ajuda a nossa energia a ficar sempre assim. Isso cria também uma outra coisa importante da gente entender, porque que é fundamental praticar meditações que estão relacionadas ao centro cardíaco, porque a gente treina o nosso sistema nervoso a seguir esses caminhos neurais durante uma resposta que seria automática. Então, quando a gente está diante de uma situação de perigo, seja ela real ou imaginária, né, o nosso organismo ele vai funcionar da forma que ele está mais acostumado. Então, se eu estou acostumado a reagir a situações de estresse, ativando o meu sistema simpático ou ativando o meu sistema dorsal, é assim que o meu corpo vai reagir, tá? Porque essas redes neurais, elas já estão programadas para agir dessa maneira. Agora, se eu constantemente estou treinando as minhas redes neurais, o meu sistema nervoso ventral, parasimpático ventral, a atuar, então a minha chance é que em uma situação de estresse eu tenha mais capacidade. Então, aí agora você está percebendo que eu estou utilizando o termo capacidade, fazendo um vínculo lá com o sistema de vaso, né? Receber a luz, porque essa luz, ela também vem na forma de energia, e essa energia, ela também vem na forma de sentimentos. Então, falando da questão da espiritualidade, quem não deseja sentir paz, sentir amor, sentir gratidão, não é muito melhor do que sentir raiva, do que sentir desespero, do que sentir depressão, não é muito melhor? Então, a gente consegue simplesmente treinando o nosso sistema nervoso e uma coisa vai se encaixando na outra. Então, a gente trabalha o nosso corpo físico para aprender a sentir essas emoções. Então, no nível mais sutil vem as emoções, e quando eu treino o meu corpo a ter emoções mais positivas, os meus pensamentos, eles tendem também a ser menos negativos. E aí, com isso, no nível mais sutil, eu consigo trabalhar as minhas crenças também.
né? E aí, voltando ao exemplo lá do início, se eu treino meu corpo para sentir gratidão, bondade, amor, a minha crença de menos-valia, a minha necessidade de validação do outro, ela se torna menor, porque eu mesma consigo me dar esse amor, essa gratidão. Eu não preciso do outro, tá? Claro que a nossa interação com o outro, ela é importante. A gente vai aprender também um outro conceito que chama corregulação emocional. Então, agora vou falar mais um conceito dentro dos níveis das emoções. Então, nós dissemos que as emoções, elas têm uma frequência de vibração. E essa frequência de vibração, ela se transforma também em um campo magnético. Então, tudo vibra nesse mundo. Até um copo, uma mesa vibra. Tá? E as emoções, elas também têm uma frequência porque elas vibram também. E tudo isso gera um campo magnético, especialmente por isso que o nosso coração, ele é o centro de tudo, porque o nosso coração é o órgão que emite um campo eletromagnético que pode chegar até a 3 metros. E como que a gente expande esse campo magnético do coração? Cultivando boas emoções, tá? Então, se nós cultivamos emoções com uma frequência menor, o que são emoções de frequência menor? São emoções negativas, aquelas que eu falei, raiva, ódio, desespero. Então, são emoções que vibram numa frequência menor. Tá? Isso faz com que o nosso campo eletromagnético também se reduza, fique mais denso, tá? E quando a gente tem emoções que estão mais relacionadas ao nosso sistema ventral, então são emoções mais sutis, tá? E que geram um campo eletromagnético mais expansivo. Isso traz para a gente também uma sensação de leveza, tá? Então a leveza, ela vem também dessa frequência de emoções, certo? Então, dentro desse canal, então, nós vamos trabalhar com todos esses conceitos, tanto no nível físico, quanto emocional, mental e também espiritual, porque não tem como nós fazermos mudanças significativas e permanentes na nossa vida se nós não trabalharmos as nossas crenças e se nós não compreendermos que nós estamos aqui nesse mundo com um propósito. Isso está relacionado com a nossa espiritualidade. Então, eu convido você que quer ter uma vida mais saudável, tanto no nível físico quanto no nível emocional, se você quer ter mais saúde, se você quer ter mais energia, se você quer melhorar as suas relações interpessoais, mas primeiro, se você quer melhorar a sua relação com você mesma, se você quer reencontrar mais significado para a sua vida, então siga esse conteúdo, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessas conversas e conta pra gente quais tipos de assunto que você gostaria de assistir por aqui. Pratique as meditações que eu vou compartilhar com vocês e depois me contem também se isso está modificando alguma coisa aí dentro do seu sistema nervoso, dentro das suas reações fisiológicas e a gente vai conversando com mais frequência a partir de agora. Fiquem com Deus, fiquem bem e se cuidem. Até logo!